Olá, eu sou a Vanessa Cadaiuca Plantas aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma planta maravilhosa que é uma suculenta da família das Crassuláceas, que é a mesma família das Echeveria, que é essa planta conhecida como flor da fortuna. Tem pessoas que conhecem como calancói, como calanchoe e como calandiva. O nome científico é Calanque blossfeldiana, assim mesmo que tu tá escutando. Calanque. Existem muitas variedades dela. Ela existe as pétalas simples, que são as calanques mais comuns, e as calandivas, que também são calanques, é uma outra variedade. Elas têm as pétalas dobradas. Então, olhem a quantidade de variedades que tem. Tem de folhas simples, folhas compostas, tem as folhas recortadas. Olha essa aqui, ó, bem recortada, ó, bem denteada. Tem as folhas mais arredondadas, as folhas mais compridas. Tem variedades maiores, variedades menores. Cores de todas as cores do arco-íris, rosas, rosas com bordas brancas, brancas com bordas rosas. Tem essa variedade aqui que é bastante diferente, que é a amarelinha com a partezinha central meio avermelhada. Tem a laranja também, tem essas rosas com as bordinhas brancas e assim uma variedade enorme. E muitas vezes ocorre hibridização natural quando a gente tem na nossa casa, porque ela é polinizada e essa hibridização ocorre de forma natural. Essas variedades que são compradas muitas vezes são realizadas, são feitas, são provocadas em estufas. E essa planta é muito fácil de cultivar, ela é nativa da África tropical e de Madagascar, então ela gosta de clima tropical, que é aquele quente e úmido. São plantas muito floríferas, se a gente tiver determinados cuidados que eu vou falar agora, ela pode praticamente o ano todo produzir flores. Muitas vezes elas podem ficar em dormência no inverno, se as temperaturas forem muito baixas, como aqui no Rio Grande do Sul, mas a maior parte, e muitas vezes aqui mesmo, se o inverno não for muito rigoroso, ela pode ter flores durante o ano todo. E essas flores são muito bonitas, muito coloridas. E o legal dessa planta é que é uma planta relativamente barata, é uma planta que não é cara, uma planta que a gente pode ter variedades sem custar muito no nosso bolso. E também fácil de multiplicar. Eu vou te mostrar como se faz a multiplicação, mas antes eu quero que tu fique até o final do vídeo para ver o que eu vou fazer com esta planta aqui, que a gente comprou no supermercado, onde elas tinham várias dessas calanques que estão, coitadinhas, ó, muito problemáticas. Então eu vou te mostrar o que fazer com ela e como recuperar essa planta no final do vídeo. Então fica até lá para te conhecer e saber como cuidar dessa sua planta. Essa planta, ela tem o crescimento rápido, é uma planta suculenta, então ela armazena, a gente bota a mão assim, a gente vê que a folha é um pouco mais endurecida, é uma folha coriácea, uma folha brilhante, muito bonita, sem tricomas, então a gente chama botanicamente de glabra. E ela é muito florífera. Algumas dicas especiais, porque essa planta é bastante resistente, mas também se a gente não tem os cuidados que eu estou falando para você, ela pode ter cochonilha, pode ter fungo, pode ter pulgões. Então, o que a gente tem que cuidar? Essa planta gosta de sol pleno. Posso cultivá-la em meia sombra? Pode, desde que tenha muita luminosidade durante o dia. Muita luminosidade, ou pelo menos o sol da manhã. A gente não pode ter ela num lugar de meia sombra que não pegue pelo menos o sol da manhã. Então isso é uma dica importante. Se você comprou ela no supermercado e ela está bonita, assim como essas aqui da nossa estufa, você pode deixá-la dentro da sua casa, perto de uma janela, e depois levá-la para fora onde tem sol pleno. Não coloque direto lá fora porque ela pode sofrer um pouco, então tem que fazer uma adaptação. É uma planta que gosta de substrato rico em matéria orgânica e drenável, porque é uma suculenta, então a gente vai colocar uma adubação de 2 em 2 meses, uma adubação para que ela produza flores. Pode ser usado o nosso NPK orgânico, que é maravilhoso. E a multiplicação vai ser por estaquia, tanto de folhas quanto de galhos. Então a gente vai fazer
com aquela ali que está com probleminha e com outras também no final do vídeo. Não gosta de encharcamento no substrato, então isso é bastante importante, usar um substrato drenável. Se você tem um pouco de dificuldade de entender o que é isso, coloca uma camada de dreno no fundo do vaso, mas não tem necessidade se o seu substrato for bastante drenável. Se você não sabe direito como funciona, coloca ali nos comentários que a gente faz um vídeo especial sobre substrato drenável e não drenável. A floração então pode acontecer o ano todo. Geralmente ela começa no final da primavera e fica até praticamente outono. Nós estamos no verão e ela está super florífera, então a gente pode ter essas flores durante o ano todo, dependendo. Em locais mais quentes é o ano todo com floração. O que a gente tem que entender dessa planta? Ela vai se ressentir quando a gente não colocar água, então é uma planta que precisa de um pouco mais de água, e se ela tiver muito murcha, a gente coloca água e logo ela se recupera. E agora que chegamos no final do vídeo, eu vou mostrar para você como fazer para recuperar essa planta. Se a gente olha assim, ela está debilitada, mas o interessante dela é que ela não está com pragas e nem com doenças, ela só está com folhas secas, então é um problema pequeno. Como é que a gente vai fazer? A gente vai retirar as folhas que estão secas, ó, aqui de baixo. Posso usar uma tesoura bastante... aqui a minha já foi bastante usada, mas ela foi esterilizada com álcool, então não tem problema, posso lavar também a tesoura. E toda essa floração aqui que tá seca, ó, eu posso retirar justamente para fazer com que ela venha com mais flores. Então isso eu vou estimular a planta a ter mais flores. Isso a gente pode fazer sempre. Mais uma dica importante, ela vai ficando com as folhas muito grandes. A gente também pode retirar essas folhas maiores para que venha mais folhas menores e mais condizentes com o tamanho da flor. Então a gente pode retirar isso aqui, ó. Vocês vão ver que daqui a pouquinho ela já vai ter uma outra forma, a gente já vai ver ela de uma forma ela vai ficar mais saudável. Essa folha que está queimada eu também vou retirar, eu vou retirar com a minha mão mesmo, em formato de pinça, ó. Nesse momento não preciso colocar canela, porque eu não estou fazendo muda, eu só estou podando. É uma planta que aceita muita poda. No momento que tiver com essas folhas um pouco feias, se você notar que as folhas estão ficando muito pequenas, ó, aqui tem mais um pedacinho, eu posso cortar todas essas folhas mais do pico, né, onde tem flores, e ela vai vir com mais folhas novas e mais floração. Então, ó, vou tirar essa folha também que tá quebradinha ali, já dei um estímulo para ela. E depois eu vou trocar de vaso também. Geralmente quando a gente compra no supermercado ou em floriculturas, dependendo da floricultura, o vaso está há bastante tempo aqui. Como eu comprei, ela já está meio feinha, significa que ela está pelo mínimo há um mês nesse vaso. Isso significa dizer que os nutrientes já não existem mais. Então aqui eu já tenho uma flor mais saudável, posso retirar mais essa folha que tá bastante grande, ó, e já vou aguardar o rebrote dela, né, a forma dela rebrotar. Eu vou tirar mais essa aqui, ó, ela está mais bonita, mais compacta, não está com flores, ó, é o mesmo estilo, né, agora a gente percebe que ela tá com flores mais saudáveis, com folhas mais saudáveis. Vou retirar tudo que é folha seca da sua calanque, que você pode retirar sempre. E aqui eu tenho todas elas muito saudáveis. Eu vou fazer um vaso para você ver como a gente faz um vaso com várias cores diferentes. E eu sempre falo aqui no canal que a gente não pode usar a planta quando ela está com flor. Mas eu vou fazer dessa forma porque as calanques são muito resistentes, então elas não vão se ressentir com isso. Já peguei a minha canelinha aqui, ó. Peguei a minha tesoura e vou retirar algumas partes, ó, vou retirar essa aqui eu achei maravilhosa. Eu retiro um galho, ó, não precisa ser um galho muito grande. Eu vou retirar as folhas da base, para que ela não perca muita energia na alimentação dessas folhas. Vou mergulhar na canela, ó, vou colocar na canela e vou fazer o plantio. Então eu posso fazer isso durante um tempo para que você entenda como é que se faz.
Um detalhe importante, eu posso também fazer muda pela folha. Eu não sei a cor dessa aqui porque ela veio sem flor. Então eu vou colocar a folha dela aqui, ó, e vou colocar umas outras folhas diferentes nesse mesmo substrato. E notem que eu já molhei o substrato, então ele já está pronto. Vou colocar em toda a volta essas folhas. Eu vou pegar inclusive uma dessas recortadas aqui, eu adoro essa folha, eu acho ela linda. Olha isso. Minha mão toda suja, né? Mão de jardineira é assim, toda suja, ó. E aí, o que que vai acontecer daqui a um tempo, ó? Essas folhas também vão brotar. Eu vou pegar mais uma aqui e vou colocar aqui. Olha que bonito que vai ficar. Isso aqui tudo, claro, a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Não vamos colocar diretamente no sol agora. A gente vai deixar num local que não pega sol pleno, vamos deixar no sol da manhã, para que a gente possa, depois ela possa crescer e ser muito feliz. Quando eu ver que ela pegou e começa a crescer, a gente pode botar no sol pleno. E agora que chegou no final do vídeo, eu vou te dar algumas dicas para não ter problema com a sua calanque, para que ela não tenha nem pragas, nem fungos, nem outros problemas que porventura possam ter. Esta planta, ela embora seja muito resistente, ela não suporta duas coisas. Ela não suporta encharcamento de raiz, as raízes encharcadas ela não gosta, e aí você vai perceber que ela vai ficando preta de baixo para cima, e aí com certeza são fungos, e também não gosta de pouca luz. Então se você tem ela dentro da sua casa e não coloca próximo a uma janela, ela vai ficando estiolada e vai sendo atacada por cochonilhas e pulgões. Então se também não tiver um substrato rico em matéria orgânica, pode acontecer. Então 3 dicas importantes: muita luz, principalmente depois que ela está com flores, ela precisa de sol pleno. Substrato sem encharcamento, segundo ponto importante, e adubação pelo menos mensal para que ela venha com muitas flores. Se caso acontecer um problema na sua planta de esse caule começar a ficar preto, você tem que fazer uma poda. Nenhum desses está aqui, mas lembra que eu fiz a poda, então vamos supor que aqui esteja preto. Vai fazer uma poda acima do... Vai tentar tirar todo o preto. Se não conseguir tirar o preto, pega uma folha e finca a folha, porque aquela parte, aquela região preta não vai se recuperar. Então coloca um fungicida, coloca canela em pó junto na terra, faz um fungicida especial que a gente tem no nosso curso Núcleo de Jardinagem, muitas receitas sobre isso. Entra no nosso curso, faz esse fungicida que você não vai ter problemas mais com fungos nas suas calanques. Espero que você tenha gostado dessa planta, ela é maravilhosa, essa calanque é uma das mais fáceis de cultivar. Coloque algum comentário se você não entendeu alguma coisa, se você quer uma sugestão de outro vídeo, nós estamos aqui para te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.